E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Yara Freitas e hoje eu vou falar sobre relações ecológicas intraespecíficas harmônicas. Vamos lá? Antes da gente falar sobre relações intraespecíficas, harmônicas, desarmônicas, eu quero que vocês, olhando essa imagem aqui agora, tente achar um animal pra mim. Vou dar um tempinho, hein? Vamos lá! E aí, já encontrou? Eu espero que você tenha acertado, ou então encontrado. Se você não achou nenhum, ou então ficou com dificuldade para achar, eu tenho que te dizer que tudo isso que você está vendo aí na imagem são animais. Que é como assim, não são pedras, não são plantas, não são... Não, tudo isso que vocês estão vendo, os chamados corais marinhos, eles são animais, tá? São considerados animais. E eles fazem parte de uma relação ecológica chamada de colônia do tipo isomorfa. Então, falando aí sobre relações ecológicas, né, que é a primeira coisa que vocês têm que entender, é que relação ecológica é a interação, tem a ver com a relação ali entre os seres vivos, que eles estabelecem. Então, por exemplo, sei lá, se eu tô conversando com um amigo meu, com uma colega minha, isso que eu tô fazendo ali é um tipo de interação, eu estou conversando, é um tipo de relação. Sabendo disso, a gente classifica como vários tipos de relações ecológicas. Então, a gente tem as relações ecológicas intraespecíficas e as relações ecológicas interespecíficas. As relações ecológicas intraespecíficas têm a ver com relações da mesma espécie, de indivíduos da mesma espécie. Porque, na verdade, esse prefixo aí, intra, quer dizer dentro. Então, dentro da mesma espécie. Agora, se eu falar relações ecológicas interespecíficas, quer dizer que são espécies diferentes se relacionando. Mas no vídeo de hoje a gente vai falar só das relações intraespecíficas. E mais especificamente daquelas que são chamadas de harmônicas. Ou seja, harmônicas. Tudo na paz, ninguém tem prejuízo com nada, todo mundo sai ganhando. Basicamente é isso que é a relação ecológica intraespecífica harmônica. É uma relação, é uma interação ali entre seres vivos da mesma espécie, onde ninguém sai prejudicado. Ou um deles vai sair ganhando com alguma coisa, ou os dois vão sair ganhando. Então a gente classifica essas relações da mesma espécie, né, as relações intraespecíficas e harmônicas, como relações positivas, em dois tipos. Positiva porque, como eu disse, todo mundo está ganhando. Então a gente tem dois tipos de relações, as sociedades e as colônias. Falando sobre sociedades, sociedade é o quê? É um grupo de indivíduos da mesma espécie, eles vão trabalhar em conjunto, em prol de algo maior, onde cada um tem sua função, cada um tem um objetivo ali para fazer algo maior. Então, isso aí é o quê? Uma divisão de trabalho, né? Nas sociedades a gente tem divisão de trabalho. Cada um vai fazer alguma coisa aí, né? Vamos lá, todo mundo trabalhando aí. E eles estão separados fisicamente. Como assim separados fisicamente? Vocês vão entender direitinho mais pra frente. Mas saiba aqui. Separados fisicamente. Eu sou um organismo, você é um organismo, você é outro organismo. Cada um no seu quadrado aí, cada um separadinho do outro. Cada um tem sua vida. Cada ser vivo tem sua vida. Como exemplos de seres vivos que fazem essa relação ecológica amada de sociedade, a gente tem as formigas. Como que é feita essa separação de trabalho, essa divisão de trabalho no caso das formigas? Vamos lá, vamos entender isso aqui direitinho através desse elemento 3D que vocês estão vendo aí agora na tela. Então perceba aqui, né, que a gente tem alguns componentes que a gente vai falar sobre eles direitinho. Ó, bonitinhas, formiguinhas, nesse caso aqui as chamadas formigas vermelhas, beleza? E a gente vai detalhar cada uma delas. Então, as sociedades, a primeira coisa que vocês têm que saber é que ela tem uma estratificação social, ou seja, uma divisão social. Então a gente tem a formação de castas. Primeira casta, segunda casta, terceira casta. Então, de acordo com a função que ela vai desempenhar dentro da sociedade. Então, vamos lá. Primeira casta. Primeira casta é de quem? Da rainha, é claro. Vocês veem que a rainha é até maiorzona, ó, né? Ela é grandona aqui, ó. Então, a primeira casta é da rainha. A segunda casta é dos reis. Então, esse carinha aqui, ó, tá meio opaco, mas ele é um rei, tá? E a terceira casta das operárias, das trabalhadoras. Então, a gente tem a terceira casta. Primeira casta das rainhas, segunda casta dos reis e terceira casta das operárias. Então, perceba que a gente tem uma divisão na sociedade das formigas. Tá, mas qual a função de cada um? Já que cada um tem que fazer uma coisa, qual é a função de cada um? A função da rainha, é claro, né? A rainha é uma fêmea fértil. A função dela é justamente a reprodução, ou dar origem ali a novos indivíduos, né?
a novos descendentes, a filhotes, digamos assim. E qual é a função do rei, que é a segunda casta? É claro que é fertilizar a fêmea. Então a função do macho ali, do rei, como ele também ali é fértil, a função dele é reprodutiva também, assim como a rainha. Então ele vai fertilizar essa rainha, para dar origem aí aos filhotinhos, por assim dizer. Só que qual é o foco aqui que vocês têm que saber? Porque aí é muito fácil, né? Rei e rainha, a função deles é reprodução. Agora, e as operárias? As operárias, como eu disse, são trabalhadoras. E elas são estéreis. Elas não dão origem a filhotes, não. Elas são estéreis. Ela tem como função defender o formigueiro. Então, elas precisam, de fato, serem guerreiras para defender contra seres vivos invasores daquele formigueiro. Então, defesa. Ela também tem como função cuidar da prole, cuidar ali das formiguinhas que acabaram de nascer, cuidar ali das larvas. E elas também são jardineiras. São conhecidas aí como jardineiras. Por quê? Porque elas cultivam fungos dentro do formigueiro. Como assim? Que? Cultivar fungos dentro do formigueiro? Sim, elas cultivam fungos e vocês vão entender direitinho o porquê. Mas saibam que, basicamente, a gente tem rainhas, reis e operárias nessa ordem, onde a rainha e o rei vai ter função reprodutiva, ou seja, para dar origem a filhotes, né? No caso aqui estão vendo ovinhos. Desses ovinhos vão se desenvolver em pupas, dessas pupas em larvas e aí sim em formigas adultas. Nesse caso aqui, por exemplo, as operárias têm como uma de suas funções cuidar dessas larvas aqui, desses filhotes que vão acabar ali de nascer. Além, claro, né, da defesa, de ser uma jardineira, cultivar fungos para servir de alimento para elas. Elas também cuidam da questão alimentar das operárias, as formigas operárias. Mas qual que é a parada ali que envolve a questão dos fungos? Como assim, cultivo de fungos? Sabe quando a formiga, você vê ela passando ali carregando uma folhinha ali? Não necessariamente aquela formiga vai se alimentar daquela folha. Na verdade, a maioria delas tende a fazer o quê? Pegar essas folhinhas ali, verdinhas, bonitinhas, carregar lá pro formigueiro e dar de alimento para os fungos. Então elas levam essas folhinhas para servir de alimento para os fungos. Mas por que elas fazem isso? Por que as formigas levam alimento para os fungos? Porque ela alimentando os fungos, a formiga se alimenta desses fungos. Então olha só, por interesse, por interesse. Ela vai lá, dá de alimento para os fungos, mas na verdade é porque ela quer se alimentar daquele fungo. Ah, mas ela vai se alimentar daquele fungo por inteiro? Claro que não. Se ela se alimentar daquele fungo por inteiro, esse fungo vai morrer e aí ela não vai ter mais alimento. O que elas fazem? Elas comem partes do fungo, que a gente chama de hifas. Então ela se alimenta ali de partes do fungo para ele continuar sobrevivendo ali, mas ela continua se alimentando, tá? Então ela come partes desse fungo. Então por que essas formigas aqui em específico que a gente está falando, por que elas não se alimentam simplesmente das folhas? Elas podem até chegar a cortar as folhas, mas se alimentar não, porque elas não têm a capacidade de digerir os componentes que tem ali na folha. Ela não tem capacidade de digerir celulose. Os fungos têm. Então o que elas fazem? Ela dá essa folha para os fungos digerir, porque eles conseguem, e ela se alimenta desse fungo. Para ela é muito mais fácil, muito mais tranquila, até de boa. Então perceba aí que a gente tem uma divisão de castas, uma divisão de trabalho no caso das formigas. Ah, e só um detalhe. As rainhas, após ela ser fertilizada ali pelo macho, normalmente ela tende a cair essas asinhas dela. Então assim que ela foi fertilizada, essas asinhas dela caem, tá? Então aqui a gente tem a rainha, né, bonitinha e tal, charmosa. A gente tem o macho, que é o rei, que vai fertilizar ali a rainha, e a gente tem as operárias. As operárias são menorzinhas e ela tem a função ali de ser trabalhadora, de ter levar o sustento ali, né, pro formigueiro, defender, né, todo trabalho duro ali é feito para as operárias. As operárias é top. E aqui, como vocês estão vendo, a gente tem o formigueiro. Então, aqui bonitinha. Ah, dentro do formigueiro é assim? Sim, dentro do formigueiro é assim, tá, gente? Então, olha só. Tem ali as pupas, os ovinhos, as formigas ali, todas trabalhadoras ali. Inclusive, ó o macho. Deixa eu ver, cadê o macho? Tem um macho aqui, né, o rei, e assim por diante. Então, ó, vamos dar só mais alguns exemplos pra gente passar pra próxima aí. Outro exemplo aí de organismo, além das formigas, que fazem essa relação ecológica chamada aí de sociedade, são as abelhas. Então, agora vamos falar das abelhas. As abelhas, elas também têm ali a sociedade dividida em castas, formando primeira casta a rainha, como sempre, né? Segunda casta o zangão e em terceira casta as operárias. Então, também, assim, quase o mesmo esquema ali das formigas. Na primeira casta, a rainha, mesmo jeito, é uma fêmea que ela é fértil, né? Ela tem como função se reproduzir mesmo. O macho, que no caso, o macho fértil, né? O zangão, ele tem como função fertilizar a fêmea, justamente para quê? Para gerar ali os descendentes, né? Os filhotinhos, né? As ovelhinhas.
linhas e tudo mais. E em terceiro, a gente tem os operários, que vai fazer o trabalho duro novamente. Aí, como vocês estão vendo, a gente tem, né, rainha, zangão e operária, sendo que a operária é uma fêmea estéril, ela não tem função de se reproduzir, nada do tipo, mas ela tá ali pra proteger a colmeia, ela tá ali pra cuidar dos filhotes, pra produzir o mel e assim por diante. Então vamos colocar um zoom aqui, só pra vocês terem noção sobre cada uma. Olha só que linda, maravilhosa, de perto não tanto, mas de longe elas são lindas. Vamos começar aqui então pela rainha, pra vocês verem como é que a rainha é. Então, ó, perceba aí, rainha bonitona aqui, charmosa. O zangão agora, ó, o zangão é diferentão, ó, tá vendo? Que já não é a mesma coisa, mas ele tem um nível de charme ali, tá vendo, né? E as operárias são mais simples, basiconas, estão ali pro que deve pode me chamar que eu tô fazendo. É assim que funciona os operários. Ó, pra toda obra, bombril, 1001 utilidades. Então, toda aquela questão ali, ó, reprodutiva, questão de alimentação, forma de alimentação ali. Só pra gente fechar aí essa questão de sociedade. Isso quer dizer que nós seres humanos também fazemos uma relação ecológica e intraespecífica, harmônica, chamada de sociedade? Sim, com certeza. Por quê? Nós somos seres humanos, né, da mesma espécie, que estabelecemos ali uma relação uns com os outros. A gente faz a questão da divisão de trabalho. Então, por exemplo, sei lá, você tá fazendo um trabalho de escola, você é o líder do grupo. O que você vai fazer ali, ó? Você é o líder do grupo, então, ó, você vai direcionar os outros integrantes. Então, por exemplo, ó, você vai fazer o cartaz do trabalho, você vai fazer a pesquisa, você vai cuidar de toda a apresentação, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Então, ou seja, essa divisão de trabalho, onde cada um tem sua função, cada um tem seu objetivo ali, é uma relação ecológica de sociedade, onde cada um tem a sua função dentro de um grupo, beleza? Então, bora lá, falando agora sobre colônias. Então, a gente falou sobre sociedade, agora a gente vai falar sobre colônia, pra gente encerrar a aula de hoje. Basicamente, começa do mesmo jeito. Um grupo de indivíduos, né, um grupo ali de seres vivos, onde cada um tem sua função, né, tem a divisão de trabalho. Toda a galera ali é da mesma espécie, só que como diferença, os indivíduos estão grudadinhos uns nos outros, eles estão colados, literalmente ali colados uns nos outros. Não tem essa de, cada um vive sua vida. Não! Aqui toda a galera vive em conjunto, pregado, como um só ser. É assim que funciona na colônia. A gente tem dois tipos de colônia. As isomorfas, né, ou isomorfas, e as heteromorfas, ou heteromorfas. Iso quer dizer igual, hétero quer dizer diferente, morfa, morfologia, né, o físico externo ali. Então, ou seja, no caso das colônias chamadas de isomorfas, o que são isso? São indivíduos que se parecem muito uns com os outros, são fisicamente semelhantes, e eles também têm uma função muito parecida entre si ali. Os objetivos são quase os mesmos, o trabalho e o serviço que tem que desempenhar é quase a mesma coisa. Muito semelhante, muito parecido. Como exemplo de colônias isomorfas, a gente tem as algas volvox, como vocês estão vendo aí na imagem. A gente tem esferas, onde dentro dessas esferas a gente tem esferinhas. Então, o que vocês estão vendo aí na imagem? Vocês estão vendo algas unicelulares, ó, elas são unicelulares, beleza? Cada uma das algas, elas possuem só uma célula e elas se juntam. Uma alga vai se juntando até formar uma só esfera. A gente também tem um exemplo que vocês viram no início da aula, os corais marinhos. Aquilo tudo que vocês viram não são pedras, tá, gente? São animais que vivem colados uns nos outros. Visualmente assim parece pedras, né? Mas não são, tá? Eles estão coladinhos uns nos outros, formando uma coisa só. Eles parecem pedras, como a gente diz, porque eles têm esqueletos de calcário, né? Esqueletos calcários. A gente tem um outro tipo de colônia que é chamada de heteromorfas, né? Como eu disse, heteromorfas são o quê? Morfologia diferente, tá? Morfos, hétero, tá? Diferente. Então, os organismos, eles são diferentes fisicamente, eles não se parecem entre si, não. Qual é o exemplo, assim, mais famoso que a gente tem? Caravela portuguesa. A caravela portuguesa, chamada aí de Salix physalis, na verdade, ela que vocês estão vendo aí não é um indivíduo só. Na verdade, é um grupo de indivíduos que estão juntinhos ali. São um grupo de quinidários, onde, por exemplo, tá vendo que tem uma parte ali, ó, só de flutuação, parecendo um balão, parecendo uma bolsa? Então, isso ali é um indivíduo só. Então, aquele indivíduo ali tem como função flutuar, permitir que o organismo flutue. Outro organismo que a gente tem aí, ó, esse grupo de indivíduos que a gente chama ali de caravela portuguesa, organismos que formam a boca e a cavidade ali digestiva, né, digestória, tendo como função, de fato, a digestão do organismo. E a gente tem, como vocês estão vendo bem nitidamente, a gente tem organismos que formam tentáculos
músculos, onde tem como função, claro, captura de alimento, né, defesa e assim por diante. Como assim não é um organismo só? Como assim isso aí é um grupo de organismos? Se você é aluno, você é mais novo, você vai entender o que eu tô falando aqui. Sabe o desenho Ben 10? Pois então, vamos lá, refresque sua memória. Desenho Ben 10. Se não conhece como é que é o desenho Ben 10, a gente tem um menino que através do relógio dele chamado de Omnitrix, ele consegue se transformar em diferentes extraterrestres. Então, por exemplo, ele seleciona o extraterrestre e vai lá, aperta ali no relógio e ele se transforma em um extraterrestre. E ele vai escolhendo ali a medida da hora ali que ele precisa, a hora que ele quer, ele escolhe um extraterrestre e vai lá e se transforma. Beleza. Então, um de cada vez ele consegue se transformar. Mas em um episódio específico, a gente teve um personagem ali chamado de Kevin, onde ele acabou, né, por acaso, por acidente, se transformando em todos os extraterrestres juntos. Então, como vocês estão vendo aí na imagem. Então, perceba que não é um tipo de extraterrestre. Eram vários tipos de extraterrestres ali que se juntaram e formaram um organismo só. É como se fosse assim no caso das colônias, do tipo heteromórficas, tá? Heteromórficas ali. Como se tivesse vários indivíduos ali, mas eles juntassem para formar um só. Como se fosse um grupo, entendeu? Beleza? Então, ó, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembre-se, então, que a gente tem vários tipos de relações ecológicas. As intraespecíficas têm a ver com relações onde tem organismos da mesma espécie e elas podem ser classificadas em sociedades e colônias. Sociedades, vocês viram ali que elas são divididas em castas, né? Tem uma divisão de trabalho, como é o caso das formigas, das abelhas. E a gente também tem as colônias, que elas podem ser classificadas em isomorfas ou heteromorfas. Isomorfas, mesma forma, funções parecidas. E no caso das heteromorfas, são aquelas que não têm características físicas ali muito semelhantes, mas elas se juntam ali anatomicamente, ou seja, fisicamente elas estão grudadas umas às outras, como se formasse um só indivíduo, beleza? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, não esqueçam de comentar aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo, se você achou interessante, compartilhe para as outras pessoas. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Eu espero você para o próximo vídeo e vem comigo aprender biologia.